Livro de Hebreus, capítulo 9, do versículo 1 ao 8. Depois nós vamos para Hebreus 10, versículo 19 ao 22. Amém? Hebreus, capítulo 9, versículo 1 ao 8, que diz, né? Os ritos, ofertas, sacrifícios mosaicos eram imperfeitos e ineficáveis. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte interior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins da glória, ou de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar o serviço sagrado. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele, sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados da ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Hebreus, capítulo 10, versículo 19 e 22. O privilégio, o acesso dos crentes à presença de Deus, tá? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de quem? De Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo em água pura. Amém? Então, nessa introdução que a gente pode dar, que dá sombra à realidade na velha aliança, a comunhão era mediada por rituais e limitações, por barreiras físicas, questões físicas. Amém? Já no tabernáculo de Moisés, né? O povo ele ficava do lado de fora, ficava todo mundo esperando ali. O tabernáculo ele foi estabelecido para que o homem então pudesse ter comunhão com Deus, ok? Só que muitas pessoas não observam que quando Moisés subia até a presença de Deus, ele não usava o tabernáculo. Moisés se apresentava de Deus mediante a graça. Só de Deus se manifestar para Moisés, Moisés poderia morrer a qualquer momento. Mas o Senhor colocava as mãos sobre Moisés, o Senhor segurava a vida de Moisés nas mãos. Isso é graça. Isso, de fato, é a nova aliança, né? A velha aliança, querendo ou não, era pelo tabernáculo. Mas a nova é para aqueles que anseiam algo a mais. A comunhão é para aqueles que querem algo a mais. Eu sei que nós estamos vivendo na era da graça. Nós estamos vivendo a melhor era que existe. Nós estamos aí pregando a graça, o amor de Deus, o perdão de Deus, o crescimento que Deus tem para cada um de nós. Ele tem muitas coisas a manifestar em nós, amém? Mas existem crentes que insistem em viver na velha aliança. Eles querem caminhar na velha aliança. E pelo sangue do Cordeiro de Deus, nós temos o quê? Autoridade para entrar. Nós temos intrepidez para entrar, amém? Os irmãos já foram, como é que eu posso dar aqui um exemplo bem claro? Quando os irmãos trabalham numa empresa e eles recebem um crachá, né? Então ali ele pega o carro da empresa, o uniforme da empresa, não é assim? E eles adentram onde tiver de adentrar. Eu sempre uso a figura de um guarda de trânsito, né? Eu sempre uso a figura do guarda de trânsito porque ele expressa bem melhor aquilo que eu quero dizer, né? Que quando um homem que ele trabalha no Detran, desse Brasil todo aqui, ele se reveste da autoridade do Estado, da onde ele trabalha, né? E quando a pessoa vê aquela pessoa fardada ali adequadamente, há um temor. Ele não precisa gritar com ninguém, ele só precisa gesticular. Por quê? Porque ele está revestido de autoridade.
Ele está revestido de uma representação. Aquela roupa tem ali o nome, né? Detran, está tudo explicadinho ali. E daí por diante. Então, as pessoas quando olham, enxergam ali uma autoridade. Por quê? Porque ele está revestido daquilo. Agora, suponha comigo que ele está ali, ele termina o trabalho dele, no outro dia ele vai trabalhar, só que ele esqueceu a farda. Ele esqueceu a farda, irmãos. Amém? Eu pergunto para você, ele vai revestir? Ele vai estar revestido da mesma autoridade? Não. Mas ele trabalha lá. Amém? Ele trabalha, ele é funcionário, ele recebe salário. Sim ou não? Sim. Mas pelo fato dele não estar fardado, o que o ministério vai dizer? Vá para sua casa. Vá, ou então vá, pegue a sua farda para você trabalhar adequadamente. É exatamente disso que eu estou falando. Nós somos filhos de Deus, mas nós precisamos entender que nós estamos revestidos da nova aliança. Na nova aliança nós temos autoridade para entrar na presença de Deus. Na nova aliança nós temos ousadia para perdoar pecados. Na nova aliança nós temos autoridade para curar enfermos. Na nova aliança nós temos autoridade para expressar tudo aquilo que o Senhor nos deu. Amém? O Senhor, lá em Efésios 4:11, diz que o Senhor estabeleceu pastores, profetas, apóstolos, mestres, né, assim, e evangelistas. Para o quê? Para proclamar o evangelho, para produzir crescimento espiritual na vida dos seus filhos. Então diga para o seu irmão, hoje nós estamos aqui para crescermos em autoridade. Amém? E o apóstolo Paulo continua dizendo assim, para que eles não sejam movidos por qualquer vento de doutrina. Esses versículos que eu falei não está mencionado aqui no esboço. Entretanto, faz parte um pouco dessa minha introdução. Então, nesse sentido, nós precisamos nos esclarecer melhor. Fazermos com que essa luz, ela brilhe mais e mais e mais sobre nós. E quando essa glória brilhar sobre nós, essa luz brilhar sobre nós, entenderemos de fato quem é que nós somos. Amém? Também não estava no versículo, mas eu gosto. 1 Coríntios capítulo 13, alguém pode abrir? Eu acredito que é 1 Coríntios capítulo 13, lá no último versículo, o apóstolo Paulo, ele fala, capítulo 13, versículo 13. 13. Não, 13:12, amém? Quem achou, diga amém, glória a Deus, aleluia. Diz assim, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Paulo, ele está falando claramente aqui que ele tem um aspecto no reino espiritual, mas ele ainda não conhece. Mas ele tem o quê? Entendimento, que é a autoridade. Amém? Certa vez, o cidadão caiu endemoniado e estava tentando expulsar o demônio dele, né? Conjuro-te que saia em nome de Paulo, né? Ou em nome de Jesus, né? E o demônio fala o quê? Eu sei quem é Jesus, conheço quem é Paulo, mas vocês eu não conheço. Então, entenda algo aqui. É importante para nós, como filhos de Deus, sermos conhecidos no reino espiritual. É importante para nós sermos conhecidos, termos entendimento de quem nós somos no reino espiritual. É muito ruim quando um filho de Deus, ele caminha e não sabe quem ele é. É muito ruim quando um filho está dentro de uma casa e o empregado manda nele. Por que manda nele? Porque ele não tem entendimento, ele ainda é imaturo e ele precisa de crescimento espiritual. E nós vamos falar aqui sobre esse ponto. Onde é que nós nos encontramos? O pátio, que é o primeiro ponto, o pátio da conveniência, onde a multidão se alimenta, mas não transforma. Amém? O povo se alimenta, mas não há transformação. É lá no átrio. A pessoa vê a luz, a pessoa vê o sacrifício, a pessoa vê, sente o cheiro da fumaça, vê o sangue, vê o sacerdote, vê tudo, mas ele não tem transformação de vida. Você conhece alguém que vai para a igreja, passa 10 anos e não muda. Ele não muda. Por quê? Porque ele enxerga o sangue, ele vê as coisas, mas não há mudança na vida dele. Por quê? Porque o nível de envolvimento dele com Deus é no átrio. Ele está vivendo lá no átrio. Então, o que leva ele até o átrio? O que levava os homens até o átrio? O pecado. Não era assim? Era o pecado. E aí, eles iam lá, levavam um animal para sacrificar, eles colocavam a mão sobre aquele animal, transferiam os pecados deles para o animal. Irmãos, é importante a gente entender isso daí.
entender e crer. Não basta só entender, tem que crer. Irmãos, as pessoas do mundo, entre aspas, né? Aqueles que querem crescer no mundo, eles fazem mandiga, outros fazem macumba. E o macumbeiro fala assim, ó, para fazer esse negócio tem que ter uma galinha preta, um gato, alguma coisa, vela não sei quantos dias e tal, o nome da pessoa, uma peça de roupa, não é assim? O diabo, ele é um imitador. Porque isso era feito lá antigamente, lá no passado. Então, essas pessoas que vão lá, eles fazem e acreditam. Na nova aliança, nós precisamos crer que o nosso sacrifício é Jesus. Amém? Muito bem. Então vamos tocar em alguns pontos aqui. Então, quando ele levava o animal, o sacerdote olhava para o animal, não olhava para ele, não olhava para o pecado dele. Mas dependendo do pecado que ele cometesse, ele teria que ofertar alguma coisa. Por exemplo, um pecado muito grave, eles levavam um gado vacum. O que é um gado vacum? É um touro, um animal grande, né? Ali ele poderia ser apresentado para toda aquela casa, para toda aquela família. Então, era um gado vacum que era ofertado pelaquela família, porque era algo muito grande, né? E quando o sacerdote olhava para aquele animal, né? Primeiro olhava para o animal, para ver se o animal era perfeito. Então, ele olhava para o animal todinho e dizia, esse é o seu animal? É. Agora sim, não, está aceito. Coloca a mão sobre ele. Então, ele colocava a mão sobre o animal. E quando ele colocava a mão sobre o animal, havia uma transferência. Amém? Havia uma transferência de quê? De pecado. A inocência daquele animal vinha para aquela pessoa que estava com o pecado. E o pecado daquela pessoa era transferido para aquele animal. Porque o salário do pecado é a morte. Amém? Vocês vão compreender até aí? O salário do pecado é a morte. Amém? Então, eu pequei, eu tinha que morrer. Mas eu não quero morrer. Então, eu escolhia um animal para morrer no meu lugar. E eu comprava aquele animal e levava até o sacerdote aprovava. E depois que ele aprovava, ele não olhava para o meu pecado, ele olhava para o meu animal. E se o meu animal estivesse correto, então, eu colocava a mão sobre ele. E o meu pecado era transferido para aquele animal. E a inocência daquele animal era transferida para mim. Amém? Muito bem. Uma vez que esse animal, ele era inocentado, era condenado à morte no meu lugar, ele era levado, mudo, calado, até o átrio onde estava o holocausto. Então, ele era ali esquartejado. Ele era furado, enchia-se a bacia de sangue, né? E o sangue, ele era derramado nos chifres, mostrando que um inocente morreu no lugar de um pecador. Todas as vezes que havia sacrifício, estava se dizendo, alguém inocente morre por alguém que é culpado. Amém? Só que não bastava somente levar o animal, ele tinha que crer que ao sair dali ele era perdoado. Amém? O animal morreu no lugar dele e agora ele está bem. Então existia o sacrifício que era feito uma vez por ano. Uma vez no ano era feito. Muito bem. Então o que o povo ia fazer lá? Buscar perdão de pecados. Eles iam buscar o quê? Perdão de pecado. Chegava lá e era isso que acontecia. No Novo Testamento, a população ela buscava o quê? Pelo mesmo motivo. Ela buscava Jesus pelo motivo de que Jesus poderia oferecer algo. João, Evangelho, capítulo 6, versículo 26, Evangelho de João 6, 26 diz, Jesus respondeu, vocês estão me procurando não porque viram os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Está vendo? Olha só, no átrio, o altar de sacrifício, a multidão foca apenas no perdão de pecado, que era o benefício, mas não na mudança de vida. Amém? Eles não tinham um desejo de mudança de vida. No pátio, há barulho, amém? Há agitação, há religiosidade, mas não há o quê? Intimidade. Não tem intimidade no pátio. No pátio é uma entrega, é uma troca. Muitas pessoas, elas vêm para a vida da igreja por um milagre. Nós vamos fazer aí o nosso projeto, amém? Muitos vão ser alcançados, mas qual é o nosso desejo? O nosso desejo é levar o milagre para elas, amém? Mas é trazer elas também para um novo momento da sua vida.
Não ficar só na esfera do milagre. Sabe, irmão, Deus tem tanta coisa boa para nós. Tanta coisa boa para nós. Mas muitas das vezes a pessoa ela limita o agir de Deus. Ela limita o agir de Deus, o crescimento que Deus tem para dar para ela por causa de uma bênção. Às vezes é um dinheiro, são inúmeras coisas, é um milagre, é uma cura, é um câncer, é uma enfermidade, é um dinheiro que estava preso, é uma casa, um carro, é o que mais? São inúmeras coisas, amém? Então isso daí é um nível de intimidade com Deus, sim ou não? É um nível de aproximação, mas esse nível de aproximação, ele só te traz até o átrio, e no átrio há barulho, no átrio há gritaria, no átrio há muita perturbação, não há crescimento espiritual no átrio. Nesse ambiente de eu vou quando der para mim ir, não há crescimento espiritual. Não tem como um crente crescer espiritualmente. Ele pode, pastor, mas eu vou orar em casa. Não é a mesma coisa. Você precisa entender que a vida da igreja é importante para o teu crescimento. É importante para o nosso crescimento. Amém? Então, quando nós vemos que alguém se aproximou de Deus e deixou Deus crescer na vida dela, e a gente tem tantos testemunhos de irmãos que foram ganhos por encontro, que foram ganhos pelo prédio ser, da igreja ser, né, no caso do nosso irmão, o prédio da igreja ser onde ele morava, foram ganhos assim, outras famílias também foram ganhas assim, e continuaram a convivência, permitiram Deus crescer. Irmãos, olhe para cá, preste atenção, Deus ele não está de olho em você, Deus está de olho no Cordeiro que morreu por você, amém? Olhe para cá, preste atenção no que eu vou falar, se Deus mesmo estivesse olhando para você, você já teria sido fulminado. Você já parou para pensar? Cara, eu faço tanta da coisa errada, já era para Deus ter me matado, não é assim? Mas por que não mata? Porque agora teu representante é Cristo. Mesmo que você não acredite, o teu representante é Cristo. Amém? É o teu representante. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus se torna o representante dele. Então a justiça de Deus é quem? É Cristo. Amém? A minha justiça é Cristo. Amém? Mas eu não quero simplesmente ter a minha vida, a minha comunhão somente nessa esfera. Eu quero me aproximar mais. Eu sei que tem gente que tem inúmeros e inúmeros milagres. Pessoas foram curadas, pessoas foram libertas, pessoas foram transformadas, pessoas eram oprimidas por demônios e foram libertas e tal. Isso daí é nível de comunhão, não vou nem dizer comunhão, é você chegar no átrio. Porque no átrio não há comunhão, no átrio há uma troca, amém? No átrio agora alguém representa você. A multidão, ela buscava Jesus pelo quê, irmãos? Hein? Pelo interesse, né? Pela cura. O cego, olha, tem alguém vindo aí e disseram que ele cura os enfermos. Me coloca lá perto. Alguém, por favor, me coloca lá perto. E alguém, né? Rescata tua boca, cego e tal. E ele, Jesus, filho de Davi, Jesus ouviu. Amém? Isso é átrio. É a luz de fora, é o entendimento de fora, é o entendimento que toda pessoa vê. Quando você vê uma pessoa com casamento destruído, todo mundo enxerga que aquele casamento ali precisa de Deus. Aquelas pessoas ali precisam de Jesus. Por quê? Porque é uma luz do sol. No átrio não tem luz de Deus. No átrio tem luz do entendimento humano. Você olha o cara ali bebendo, se drogando, você diz, cara, esse cara precisa de transformação. Essa luz não é a luz da comunhão, é a luz de entendimento comum. O ímpio sabe, o macumbeiro sabe, o feiticeiro sabe, as pessoas intelectuais sabem, todos eles sabem. Por quê? Porque é luz comum. Mas a luz que te faz enxergar aquilo que Deus quer te mostrar é a luz da comunhão. Nós encontramos ela no santo lugar. No santo lugar, eu recebo luz de Cristo. Eu não recebo mais luz do mundo. Eu não recebo mais luz do entendimento das pessoas. Amém? Que é o segundo lugar que a gente vai falar. O lugar santo do compromisso, onde o discípulo ele é iluminado, ele é alimentado. Apenas os sacerdotes entravam ali. Na nova aliança, Jesus separa os 12 da multidão para este ambiente de instrução e mesa. Amém? Aqui o crescimento começa de verdade. Em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 34, não lhes falava nada sem
usar alguma parábola. Mas quando estava sozinho com seus discípulos, explicava ali tudo. No lugar santo havia a candeia, a luz e a mesa dos pães. Jesus, ele é a luz que explica as escrituras aos seus. Amém? Ele é o pão. A mesa representa a ceia, o convívio diário. O crescimento, então, exige sair do sol do pátio, amém? E entrar na luz do candelabro, revelação da palavra. É o lugar onde você deixa de ser assistente de milagre para se tornar cooperador do reino. Olha que coisa maravilhosa. Você então começa a cooperar com Deus. Deus, ele quer nos chamar, amém? Deus, ele quer fazer a sua obra crescer em nós. Olhe para cá, preste atenção. Permita Deus falar com você hoje. Deus, ele não quer simplesmente que você esteja aqui para ouvir uma palavra, mas ele quer crescer em você. No santo lugar, nós paramos de usar a opinião dos homens. Que homens é esse? São os filósofos dessa vida, que têm muita inteligência. Eles são inteligentes, eles têm uma palavra adocicada, têm uma palavra boa, têm orientações e tudo. Mas no santo lugar, você recebe a direção do próprio Deus. Você se alimenta dele, você se senta na mesa com ele, você come o pão, porque ele é o pão da vida. Você bebe o cálice da nova aliança. Você não vai beber o cálice da velha aliança, porque ele está vazio. Jesus já bebeu por você. Era para você beber, mas ele te deu um novo cálice, o cálice da nova aliança, o cálice doce da alegria. E você recebe, quando você entra no santo lugar, você recebe a luz do candelabro. Sabe, tem coisas que acontecem com você que os homens entendem diferente, mas o Filho de Deus, ele entende de uma outra maneira, porque a visão dele agora é a visão do céu, é a visão de Deus. Mas para isso acontecer, eu preciso me desligar da onde? Da primeira esfera. Eu preciso parar de me relacionar com Deus só para pedir. Ah, pastor, você está dizendo que é contra pedir? Não, não sou contra, você deve pedir, querido. Melhor carro, melhor casa, melhor tudo. Você tem que ter, amém? Diga para o seu irmão, você tem que ter o melhor, amém? Isso aí. Esse é o desejo de todos nós, amém? Mas Paulo não teve tudo do bom e do melhor. Você observou aí? Mas pastor, por que então muitos têm hoje e Paulo não teve? Eu vou dizer algo para você. E não quero justificar aqui o fim pelos meios. Eu quero te dar um parecer aqui claro. O apóstolo Paulo, ele se dedicou a Cristo. Então ele falava assim, o viver que eu tenho é para Cristo. A morte para mim é lucro. Eu já sofri naufrágio, eu já fui mordido por peste venenosa, por serpente, né? Eu já fui açoitado, eu já sofri vários náufragos, fui caluniado, quase fui morto, mas ele fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu já passei dias de fome, né? Eu já passei dias de abundância, eu já já tive dias de riqueza, dias de glória, mas para ele tanto faz estar bem financeiramente como estar mal financeiramente. Não estou justificando que você tem que viver uma vida miserável, ou estou justificando que você tem que viver uma vida rica para dizer que Deus está com você. Eu estou te dizendo o seguinte, que Deus hoje, ele te chama para ele. Ele não te chama para coisas. Entendeu ou não? Ele te chama para ele crescer em você. Por exemplo, como é bom você orar e Deus falar com você. Irmão, isso é muito bom. Você está no seu carro, sentado, é você ouvir Deus falar com você. Você chorar dentro do carro, você quer chutar o pau da barraca em muitas situações, mas Deus ali, ele fala com você. Você sabe que luz é essa? É a luz do santo lugar. É uma luz do céu. A luz do entendimento do mundo é chuta o pau da barraca, faz isso, faz aquilo mesmo. Então, é o átrio. Gente que anda por essa esfera ainda não entrou no santo lugar. Entende? Por isso que Paulo fala, eu não me governo mais. Eu não tenho mais domínio sobre a minha vida. Por isso que Paulo fala assim, fala Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, né? Companheiro de algemas. Né? Por quê? Porque ele fala claramente que ele é um algemado em Cristo. Que mesmo que ele queira, não tem mais como. Ele abraçou a causa, entendeu? E ele deixa claro, bom, essa foi a vida que eu escolhi, ele diz. Mas Paulo, ele viveu uma vida de repleta luz. De repleta luz, amém? O fato de eu ver você aqui, todo domingo, e ver você crescer, eu entendo que Cristo está crescendo na sua vida. E para que ele cresça mais ainda, você precisa continuar vindo. Não é eu que vou mudar a sua vida, amém? Não é eu que vou orar e você vai mudar. Não, é a sua disposição.
É a sua maneira de chegar e ouvir a palavra e dizer, essa palavra é de Deus, ela é para a minha vida. Ela vai mudar você. Acredite, a Bíblia fala que a palavra do Senhor, ela não volta para Ele vazia. Ela vai trazer você. Amigo, irmão, você está ouvindo essa palavra hoje. Hoje você está sentado. Eu estou aqui falando para você. E essa palavra também está ministrada para mim. Porque a palavra de Deus, ela tem 2 gumes. Amém? Ela separa a alma do espírito. Ela separa juntas e medulas. Ela separa o que é do espírito, o que é da carne. Ela separa o que é do espírito, o que é da alma. Ela separa. Somente a palavra de Deus separa. E quando você passa a seguir Jesus, pelos interesses de Jesus, eu fico maravilhado com Davi. Porque Davi, certa vez ele falou assim, o que eu vou fazer ao Senhor? Por tantos benefícios que Ele me tem feito. Olhe para você, como você é abençoado. Como Deus cuida de você quando você está dormindo. Deus prepara tudo para você. Você acorda e Deus está ali olhando para você. Mas quando Ele olha para você, Ele não vê você, Ele vê Cristo. Preparou tudo. E você acorda assim, oh meu Deus, o que eu faço por tanta coisa boa que o Senhor tem me feito? Você viu mais o Senhor. Eu vou mergulhar nessa obra mais com o Senhor. Eu vou me empenhar mais. Eu ia no culto 2 vezes ao mês, eu vou começar a ir todo domingo. Senhor, me dá força. Senhor, move no meu coração. Davi ele falou, que darei eu ao Senhor. Você sabe, teve um cidadão que chegou com Davi e falou, olha, tu está precisando aí, leva esses gados, tudinho, essas 400 cabeças de gado e oferece ao teu Senhor. Você sabe o que ele falou? Não. Eu não vou ofertar, meu Deus, algo que não me custe algo. Algo que não me custe. Ele não queria pagar, não, eu mesmo vou gastar, eu mesmo vou dedicar a minha vida. Veja bem que a comunhão agora não é pelo benefício, não é mas pelas coisas, amém? Você via que Jesus estava pregando na multidão, amém? A multidão estava lá, mas depois Jesus separa 12. Vocês vão andar comigo, amém? Depois ele separa mais 70, amém? Vocês vão comigo. E tantos outros, depois que Jesus morreu, foram embora, desprezaram Jesus. Mas o Senhor está procurando por homens e mulheres apaixonados por Ele. Sabe, irmãos? E essa paixão, pastor? É a gente que sente? Não, é Ele que coloca em nós. Amém? Sabe, tudo que você quer fazer com Deus, é Ele que vai gerar no seu coração. É Ele que vai mudar a tua vida, é Ele que vai mudar a tua história. Irmão, nós estamos aqui, irmãos, por tantas coisas. Eu olho para o homem e a gente não vê a condição mínima, de fato, como a palavra de Deus diz, né? Olhei para a terra e não vi um homem justo sequer. Não há um homem justo sequer. Então Deus, vendo nós sendo inimigos de Deus, Deus nos amou ainda assim. E preparou Cristo para morrer no nosso lugar. E mais do que isso, a inocência dele passa a ser nossa agora. E a nossa maldição passou a ser dele. Por isso, maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Jesus se tornou maldito por causa de mim. Mas eu tenho convicção que eu sou abençoado. Você tem que andar na rua com essa consciência. Eu sou abençoado. Eu sou justificado. Não é porque eu consegui um milagre de uma casa, não é porque eu consegui um milagre dos meus negócios prosperarem, não é porque eu consegui um milagre do meu filho ser curado, da minha esposa ser curada. Não. Minha comunhão vai além disso. Entende? Por quê? Porque com Ele eu posso todas as coisas. Com Ele eu venço todas as situações que podem me sobrevir. Amém? Então, a palavra, ela está dizendo claramente aqui, né? Jesus, ele fala que vocês vêm atrás de mim por interesse. Amém? Essa questão de você crescer, é de parar de viver no conceito do mundo. O que as pessoas, irmãos, olha para cá, tem muita gente se aconselhando, casamento, com um monte de coach que tem na internet. Tem um monte de gente. Se o teu marido não te procura mais, diz os inteligentes, né, de Faraó, é porque ele deve ter outra. Se a tua esposa não te procura mais, é porque ela deve estar com outra pessoa. Esse daí é a luz do mundo, é o conceito do mundo. E muito crente anda debaixo dessa luz. Vai orar, vai perguntar de Deus, vai falar com Deus. Semana atrasada eu falei que a mulher abençoou o marido e o marido abençoou a mulher. Essa é a palavra da verdade. É a palavra da verdade, é essa. Mas isso é luz do candelabro, não é mais luz do sol, porque você saiu do átrio e agora você está entrando para o tabernáculo. Você está entrando no santo lugar. Você recebe iluminação de Deus.
Você passa a se sentar, porque sentar significa graça. Estar sentado é estar na posição de receber da graça. Quando você se senta na mesa, lá tem um pão para você. Jesus é o pão da vida. Amém? Lá na mesa tem o cálice da nova aliança. Desfrute da nova aliança. Tenha comunhão com Deus por amor, não por coisas. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso. Amém? Terceiro ponto, Santo dos Santos. O Santo dos Santos da entrega, onde o íntimo contempla a glória e a dor. Amém? O lugar mais restrito, onde a nuvem da glória, a Shekinah, repousava. Jesus levou apenas um círculo íntimo, Pedro, Tiago e João, para os momentos da transfiguração, mas também para o momento de agonia. Amém? Veja bem, Jesus teve ali um momento de transfiguração, amém? Mas ele levou quem? Pedro, Tiago e João. Irmão, quando você é íntimo de Deus, Deus ele te leva para ver coisas maravilhosas, amém? Mas quando você é íntimo de Deus também, ele te leva a enxergar qual é o caminho de muitos sofrimentos. Não estou dizendo que você vai sofrer, mas a Bíblia mesmo fala, e ele falou, no mundo tereis aflição. E Jesus fala, vocês serão odiados. Hoje não há mais crente odiado. Não tem mais crente odiado. Você já observou isso? A maioria dos crentes são amigos de todo mundo, é amigo de deputado, é amigo disso, é amigo daquilo outro. Mas o mundo vos odiarão por causa do meu nome. E não é te odiar por uma causa qualquer, é te odiar por causa de Cristo. Amém? Por causa de Cristo. O mundo vos odiará. Então Jesus leva os três ali, eles estão ali naquela transfiguração, eles veem algo glorioso, mas depois que Jesus vai para a cruz, eles também experimentam um pouco disso. João, ele passa por ali, ele vai acompanhando até o momento da morte de Jesus. Ele vê isso. Tanto é que o irmão Eric estava lendo aqui, né, no começo, a porção que ele viu o Senhor morrendo. Sabe, irmãos, tem coisas que nós precisamos enxergar também de Deus, que ele sofreu por nós. Tem coisas que nós só vamos enxergar quando nós nos aproximarmos no Santo dos Santos, para você contemplar o que Deus tem para você. Às vezes nós passamos por um momento de agonia, de angústia, e eu vou orar, e eu oro, e aquilo não sai, e eu vou orar mais. Às vezes é perseguição. Sabe que uma pessoa te perseguir do nada? Porque a obra de Deus precisa avançar. E se para você, para toda uma igreja. Se neutraliza você, neutraliza toda uma igreja. Ah, pastor, será que Deus está com a gente porque o nosso número é pequeno? Acredite, em toda a história da Bíblia, é o que eu mais vejo. É Noé entrando na arca com 6 pessoas. É Ló saindo lá da terra antes de ser fulminado com mais 5 pessoas, 4 pessoas ali. Né? A palavra de Deus fala lá em Lucas, não temas, ó pequenino rebanho, porque aprove Deus vos dá o seu reino. Então, a palavra de Deus fala que Paulo ele orava para o crescimento dos santos, para o seu crescimento. Então essa palavra é para o teu crescimento, é para que você cresça em Deus, porque se você crescer em Deus, você vai ajudar a obra. Se você pega a palavra, coloca ela no seu coração, essa palavra vai produzir mudanças na sua vida. E ela vai te fazer amar a causa. Não é o pastor. Você não vai fazer a causa por pena ao pastor. Você vai fazer por amor. Mas tem muito evangelho sendo pregado, que não é o evangelho que o Senhor pediu para se pregar. Tem muita gente fazendo coisas. Eles estão fazendo coisa à luz do sol do átrio. Amém? Mas Deus, Ele quer que coisas sejam feitas à luz do candelabro, à luz da comunhão, à luz do Santo dos Santos. A luz do Santo dos Santos é participar da mesma dor. A luz do santo lugar é ter comunhão, é se alimentar. Amém? A luz do tabernáculo, lá do átrio, é eu seguir Jesus pelos meus próprios interesses. A luz do santo lugar é eu me relacionar e me alimentando com Deus. Mas a luz do Santo dos Santos é participar do mesmo sofrimento com Deus. É uma coisa a mais. É algo mais profundo. Amém? E a palavra de Deus está nos dizendo. Olha só. Comparação. Diz assim a palavra de Deus.
Mateus 17, versículo 1 e 2. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e foi transfigurado diante dele. Na velha aliança, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano com temor. Na nova, o véu se rasgou. Agora, a arca da aliança não é mais um baú de ouro, é o próprio Cristo em nós. A profundidade aqui, no Santo dos Santos, não há mais pedidos. Amém? Diga comigo, no Santo dos Santos, não há mais pedidos. Há apenas comunhão. É onde Jesus revela a sua glória, a transfiguração. É onde a sua vulnerabilidade. Aí nós falamos de Getsêmani. Somente os que entram no Santo dos Santos permanecem fiéis, quanto as luzes do pátio se apagam. Amém? Eu estou convidando você, sabe para quê? Para permanecer fiel nessa obra. As luzes podem querer se apagar para nós, para você. Mas quando as luzes do mundo se apagarem, a luz do Santo dos Santos, o próprio Deus, nos iluminará. Davi sabia disso, e ele falava: luz para os meus pés é a tua palavra. Luz para os meus pés e lâmpada para os meus caminhos. A palavra do Senhor diz que nós somos como candeeiro. Nós ficamos em cima do alqueire, não embaixo. Estamos para iluminar. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós estamos numa obra aqui na cidade de Santarém. Amém? Amém, glória a Deus. Eu estava vendo agora, dia 17 de junho de 2023, nós fizemos o primeiro, dia 18 de junho, nós fizemos o primeiro culto aqui em Santarém. Primeiro culto. E nós fizemos no dia 17, o primeiro dia de salvação. O irmão Ezequiel estava. E os outros irmãos têm a lista, tudinho, eu estava vendo a lista hoje. Anoto tudo essas coisas. E agora, em junho, nós vamos para 3 anos nessa cidade. Amém? Em junho nós vamos para 3 meses nessa cidade. E eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus. 3 anos, nós vamos para 3 anos. Então eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus porque eu olho e vejo a palavra de Deus crescendo em vocês. Amém? Eu vejo o quanto Deus tem crescido em vocês. Eu vejo que muitas das vezes os irmãos estão chateados porque queriam romper mais. Mas deixa eu lhe falar algo. Cristo está crescendo em você. Às vezes a gente olha muito para os outros e esquece de olhar para nós. Deus está crescendo na minha vida. Deus está colocando encargo no meu coração. Deus está colocando sentimento pela obra dele. Deus está transformando a minha vida. Deus está mudando a minha história. Eu tinha uma maturidade, hoje eu tenho outra. Eu tinha um pensamento, hoje eu tenho outro. O Senhor está brilhando mais na minha vida. Eu estou crescendo cada vez mais e mais. É desse crescimento que eu me refiro. Cristo em vós. Esperança da glória. Amém, irmãos? Então nós vamos atrás sim. Nós vamos fazer uma grande pesca. Agora no mês de março. Amém? Nós vamos fazer a pesca. Nós vamos atrás daqueles que querem mesmo. Que querem milagres. Mas de lá nós vamos tirar discípulos para o Senhor. Percebe aí a coisa? É de lá. Então o Senhor nos chama hoje para uma comunhão mais longa, né? Uma comunhão mais o quê? Mais fina, porém mais compromissada. Mais compromissada. Amém? Mais compromisso. O Senhor chama-nos para isso. E qual é, irmãos, a conclusão disso tudo? O véu rasgou, mas você precisa caminhar. Amém? A morte de Cristo abriu o caminho. Amém? Mas a distância que você mantém de Deus é você quem decide. A população parou no pátio e acabou gritando: crucifica-o. Os 70 pararam no lugar santo e muitos o abandonaram. Os íntimos entraram no Santo dos Santos e receberam o poder que transformou o mundo. O crescimento não está na multidão, está na proximidade de Deus. O véu não existe mais, mas o acesso ainda exige renúncia. Onde você vai armar a sua tenda hoje? No pátio? No santo lugar? Ou no Santo dos Santos? Amém? No Santo dos Santos, o benefício é secreto. Amém? No átrio, todo mundo vê. Amém? No santo lugar, é delícias. Mas no Santo dos Santos, é governo, é glória, é galardão. Aleluia. Eu olho, eu vejo que Jesus está voltando. Eu fico feliz
Por que que eu fico feliz? Porque Jesus está às portas. Tudo aquilo que você falou para alguém, a gente já evangelizou muita gente nessa cidade. Acredite, tudo que você falou, você será recompensado. O Senhor mesmo vai chegar com você e vai te galardoar por isso. Por isso eu te chamo hoje para permanecer, para continuar, porque tudo aquilo que você falou em Deus, já há promessa de galardão. Porque o Senhor ele não paga no final, ele fala o que ele vai te pagar no começo. Você está chegando 5 horas da tarde, você vai receber isso, vai lá. Hoje o Senhor está dizendo assim, ó, trabalha na minha obra, vou te fazer reinar com meu filho. Trabalha na minha obra, se envolve, continua, permanece. Por quê? Porque isso tem a ver com galardão, tem a ver com herança, tem a ver com maturidade, crescimento. Você não é um filho de Deus abobalhado, você é um filho de Deus governante, governa, sabe o que Deus tem para entregar para você. Amém, irmãos? Então, eu queria aqui encerrar essa palavra nessa noite, dizendo para você o seguinte, o quanto você é importante. Então, diga comigo, se eu me aproximar da comunhão, terei mais crescimento espiritual. Vamos ficar de pé nessa noite?